Oi gente, tudo bem? O meu nome é Bárbara, eu sou doula e educadora perinatal formada pela Matriusca aqui em Brasília. Fiz a especialização como consultora em aleitamento materno pelo Gama em São Paulo. Sou idealizadora da página Olhar Pós-Parto no Facebook, que tem outros projetos para ajudar no pós-parto, ajudar na preparação para o pós-parto e também conversar sobre isso. E eu sou mãe do Miguel, de 2 anos e 1 mês, e estou grávida da Beatriz, com 8 meses de gestação. Quando eu engravidei da Beatriz, ele ainda era bastante afeiçoado ao peito. Então eu busquei informação e rapidamente eu descobri que não tinha problema amamentar. Então eu continuei amamentando ele. Isso sempre me gerou muitas questões, né? Na rua, na creche do Miguel, dentro da família que via ele mamando. Mas você não vai tirar o peito desse menino? Mas ele vai continuar mamando até ela nascer? Mas você vai desmamar depois? Você vai amamentar os dois? Não faz mal amamentar? A principal pergunta é essa, né? Não faz mal amamentar? E não faz mal amamentar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A primeira coisa que as pessoas perguntam quando elas sabem que você está grávida e está amamentando, né? A primeira preocupação que elas trazem e que até a grávida traz é assim: será que a amamentação pode me provocar um trabalho de parto prematuro? Né? Será que pode fazer mal ao meu filho que eu estou gestando? Será que pode no comecinho me causar um aborto e lá no final me causar um trabalho de parto prematuro? E a resposta é não. A amamentação em si ela não tem risco. É necessário que a mulher preste atenção nos sinais do seu corpo, porque a amamentação ela promove a produção de ocitocina, assim como outras atividades, assim como o sexo, que a gente continua praticando na gravidez sem nenhum problema, não é? A amamentação, por ela produzir ocitocina, ela vai produzir sim contrações uterinas, mas serão contrações que não são danosas para o feto, não colocam ele em risco. E só a ocitocina ela não é suficiente para causar um trabalho de parto prematuro, nem causar um aborto. É sempre importante a mulher prestar atenção no seu corpo. Por exemplo, eu já estou no 8º mês de gestação. E em algum momento da gestação, entre o 7º e o 8º mês, a amamentação começou a me provocar mais cólicas. Né? Era um período onde eu estava mais predisposta por outros fatores também, de estresse, cansaço. E aí a amamentação também se juntava a esses fatores, né? E acabou me aumentando as cólicas. Então eu diminuí um pouquinho essa livre demanda do Miguel, né? Ele já tá maiorzinho, então ele entendia. Conversava com ele, negociava um pouco. Alguns dias ele só mamou uma vez, ou no máximo 2 vezes. Mas agora, por exemplo, que as cólicas passaram, eu continuo amamentando ele normalmente. Como eu já dei uma pequena regulada na amamentação dele, eu decidi continuar regulando um pouco, porque depois que a irmã nascer, o peito vai ser mais dela do que dele, né? Aí eu imagino que depois que ela nascer, vai ser uma livre demanda para os dois. Mas enquanto eu não vejo isso acontecer, né, para ter certeza, eu achei melhor manter ainda reguladinho, que ele entenda que ele pode mamar, mas o peito não é mais tão essencial, né, para ele dormir, para ele descansar, para ele se sentir aconchegado, protegido. Uma outra preocupação que as pessoas trazem também mas e a nutrição, né? A amamentação não vai tirar os nutrientes do bebê que você está formando? Ou então a amamentação ela não vai desnutrir a mãe que já está tendo que formar um neném e tem que nutrir outro? Não. É importante que o médico acompanhe a saúde da mulher, da gestante, com os exames, verifique sempre as taxas, né, de vitaminas da gestante. Eu, por exemplo, comecei a tomar suplemento vitamínico, como eu tomei na gestação do Miguel também. E passei a me alimentar com mais alimentos que são ricos em cálcio e em ferro. Então, estando atenta a esse fator nutricional, com uma alimentação equilibrada, em nenhum momento na minha gestação, por exemplo, eu tive alguma baixa de ferro, alguma baixa de cálcio, ou alguma baixa importante de alguma vitamina. Fica aquela dúvida, mas e os nutrientes para o bebê, eles vão normalmente? Existem pesquisas que mostram que sim, eles vão normalmente, que esse bebê que é formado enquanto o outro é amamentado, na maioria dos casos ele tem até o peso superior do que o primeiro bebê que já nasceu. Outra questão que as pessoas trazem
Mas e o colostro, né? Aquele primeiro leite que o bebê ingere quando ele nasce, não vai faltar para o bebê, já que você está produzindo leite continuamente? Não, não vai faltar. A natureza é tão perfeita que quando chega o momento do parto, o corpo ele vai produzir aquele colostro pro bebê que nasceu. Então o bebê que nasceu vai ter aquele colostro e também ele vai se beneficiar de uma amamentação que já tá estabelecida. Né? A mãe ela tá naquela prática de amamentação, ela já está com os seios treinados, com o manejo treinado. Então, o bebê mais novinho ele vai se beneficiar disso, dessa segurança toda que a mãe tem em amamentar. Quanto grávida que amamenta, eu vejo vantagens e desvantagens nessa amamentação durante a gravidez. As desvantagens, elas na verdade são de cansaço, né? Tem alguns dias que a gente está mais cansada, tem alguns dias que amamentar dá uma cólicazinha, que não é nada grave, né? E as vantagens da amamentação, para mim, superam as desvantagens facilmente. A primeira coisa é que você está com seus 2 filhos ao mesmo tempo, né? Se a amamentação é um momento de amor entre você e o filho que você amamenta, então passa a ser um momento dos 3, assim. Você amamenta um, sente o outro mexer, é uma coisa muito gostosa. Uma outra vantagem é você não desmamar o seu outro filho, né? Não cortar abruptamente uma ligação que ele tinha com você, um vínculo muito importante que é a amamentação. Para o Miguel, que já era uma amamentação prolongada, mesmo para ele era muito afeiçoado ao peito ainda. Então, se eu abruptamente falasse, olha, não vou mais amamentar você, teria sido um choque bastante ruim para a criança. E as mães que às vezes engravidam em gestações muito próximas, às vezes quando elas engravidam, o primeiro filho ele ainda está saindo daquela fase de amamentação exclusiva. Outra vantagem que eu acho é a gente descobrir o poder do nosso corpo, né? A gente gestar uma outra criança enquanto ainda alimenta outra. Então o nosso corpo, a natureza é muito fantástica e o nosso corpo é muito perfeito. A gente tem que lançar mão disso e aproveitar mesmo.